Olá, investidor, investidora, eu sou o professor Ailton Ramos, aqui da nossa Mix School, muito sobre mercado, investimentos e contabilidade. Hoje nós daremos início a uma série de vídeos que vão tratar sobre os indicadores fundamentalistas das empresas. De que forma, com base nesses indicadores, você pode investir ou não em determinada empresa. É essa a ideia que a gente quer passar para você nessa série. Mas nesse primeiro vídeo da série, nós vamos fazer uma introdução com o tema Foco no Longo Prazo. Mostrar qual é a ideia da análise fundamentalista e os fundamentos que eu irei me basear para continuar a fazer os vídeos aqui no canal sobre análise fundamentalista são exatamente a sua inscrição aqui no canal, o seu like, a sua ativação aqui no sininho, seus comentários e o seu compartilhamento desse vídeo. Quem já investe em ações, com certeza já ouviu falar sobre análise fundamentalista. Ela significa a avaliação da empresa em basicamente 3 fundamentos. O primeiro seria o fundamento macroeconômico, o cenário onde a empresa encontra-se inserida. O segundo fundamento seria o seu setor. E o terceiro fundamento é exatamente a análise econômica e financeira da empresa. Eu costumo dizer que a análise fundamentalista ela é como se fosse uma fotografia da empresa para o investidor. Com base nessa fotografia, o investidor vai decidir se investirá ou não naquela determinada empresa. Um dos precursores aí da análise fundamentalista foi exatamente o conhecido Benjamin Graham. Ele dizia que o preço de uma ação deve refletir a expectativa de lucros futuros de uma empresa, tendo em vista o seu fluxo de caixa em determinado momento. Com base em indicadores, Graham buscava empresas com potencial crescimento e valorização. Um dos caras que começou a seguir a ideia de Graham é exatamente o multibilionário americano Warren Buffett. Buffett é muito conhecido pela estratégia de buy and hold, que é comprar ações de empresas que estão com problemas financeiros, mas que ele enxerga algum potencial de crescimento ali com base exatamente nos fundamentos. E o foco dessa ideia é exatamente lucrar na diferença do preço de compra e do preço de venda dessas ações, com foco exatamente no longo prazo. Vamos agora falar sobre esse tripé da análise fundamentalista, que seria exatamente a análise macroeconômica, a análise setorial, ou seja, do setor que a empresa está inserida, e a análise da própria empresa. Vamos começar falando sobre a análise macroeconômica. Entender da situação econômica mundial, por exemplo, ou da situação econômica do país onde aquela empresa está inserida é importantíssimo. Saber a relação, por exemplo, entre PIB, emprego e renda é essencial, assim como entender qual o impacto da inflação na economia daquele país, se a inflação que está ocorrendo é uma inflação de demanda ou é uma inflação de custos, e como essa inflação está impactando o poder de compra da população. Saber um pouco de taxa de juros, como por exemplo entender a relação que aconteceu recentemente aqui no nosso país com a Selic. A gente tinha ali uma Selic muito alta e essa Selic ela foi diminuindo, fez com que a galera começasse a sair da renda fixa e ir para a renda variável, podendo admitir correr mais riscos, entender como a taxa de câmbio pode impactar o preço dos produtos e serviços. Agora vem a análise setorial ou análise do setor onde aquela empresa encontra-se inserida. Entender essa ideia é essencial para uma análise fundamentalista. Porque a gente pensa assim, mas a análise macroeconômica ela já não é o suficiente? Não, ela não é o suficiente porque ela já está falando. A análise macroeconômica é uma ideia geral. Quando a gente vai para o setor, você começa a entender que o cenário ele é importante, beleza? O cenário econômico é importante, mas ele não é uniforme. Por exemplo, imagina agora a gente está tendo aí uma situação de desvalorização do nosso câmbio, mas para a empresa que está exportando, como o real está desvalorizado perante o dólar, para essa empresa que exporta está bom, porque ela começa a ter um ganho de variação cambial. Entender sobre tamanho e faturamento, sobre novos produtos de mercado, sobre, por exemplo, o seu market share, que é a fatia que aquela empresa tem daquele determinado mercado. Por último e não menos importante, vem aí a análise da empresa, com base nos seus resultados econômicos e financeiros. E, logicamente, não teria como não destacar a importância da contabilidade nessa análise da empresa.
A contabilidade nas empresas, ela produz informações da seguinte forma: você tem aí basicamente os atos de gestão dentro da empresa. O que é um ato de gestão, por exemplo? Comprar determinada matéria-prima para produzir alguma coisa, mandar produzir, vender algo. Isso é um ato de gestão. Esse ato de gestão ele se transforma em um fato administrativo ou fato contábil. E aí, esse fato ele precisa ser registrado. E ele é registrado por meio de uma técnica contábil chamada de escrituração, aquilo que você conhece como débito e crédito. E com base nesse registro surgem os relatórios contábeis das empresas, ou as demonstrações contábeis. Basicamente aí, para essa análise fundamentalista, nós usamos três: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração do fluxo de caixa. E logicamente, essas demonstrações elas passam também por uma auditoria independente, que a ideia da auditoria é exatamente aumentar o grau de confiança dessas demonstrações contábeis. E como é que você aumenta esse grau de confiança? Por meio da emissão de uma opinião, para mostrar ali de alguma forma que essas demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante, seja ela por fraude ou por erro. E em seguida você vai ter logicamente um relatório contendo aí os resultados econômicos financeiros dessa empresa, contendo também lá a opinião do auditor independente, contendo as políticas da empresa, as notas explicativas, né, a questão da governança. Tudo isso vai estar dentro desse relatório. E aí, onde é que eu encontro esse relatório? Você encontra esse relatório no site de relação de investidores de cada empresa. É só você ir lá no Google, por exemplo, digitar relação de investidores Itaú, relação de investidores Petrobras. E aí você vai entrar lá nesse site e vai verificar lá os resultados das empresas. É com base nesses resultados que os analistas do mercado financeiro de capitais fazem análises fundamentalistas e geram aqueles relatórios onde eles interpretam lá os indicadores como, por exemplo, preço sobre valor patrimonial, dividend yield, EBITDA. Tudo isso é exatamente o que a gente vai explicar aqui nessa série de indicadores fundamentalistas. A gente tem no mercado hoje em dia várias empresas, vários analistas do mercado que fazem já esse cálculo e essa interpretação para você. Você tem aí relatórios de grandes empresas aí que geram isso para a gente e a gente pode tomar essas decisões de investir, lembrando que é sempre investimento no longo prazo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que agora você tenha mais fundamento para investir no médio e longo prazo. E lembre-se que vão ter mais vídeos daqui para frente falando sobre os indicadores fundamentalistas. E o próximo vídeo será exatamente sobre a relação preço sobre valor patrimonial. Forte abraço!